hoje, em dezembro de 2023, Pedro Nuno Santos é o novo líder do Partido Socialista. Foi eleito num ato particularmente concorrido entre os socialistas, o que também não é irrelevante. Obteve 62% dos votos e está aí com um discurso, como pudemos ouvir ontem numa entrevista, onde declarou que salvou a TAP. Mas este homem, há um ano, o seu futuro político era visto... Ele sempre soube, não é, da sua intenção de liderar o Partido Socialista, mas parecia que pelo menos ia ter de fazer uma travessia do deserto. E porquê? Porque o ano de 2022 tinha sido uma sucessão de trapalhadas e se Pedro Nuno Santos fosse de direita, eu diria de tiros nos pés. Mas os tiros nos pés é uma coisa que, em geral, só é uma expressão que quase só se usa para políticos de direita, da área da direita. Aqui havia uma sucessão de factos, de casos. Vamos ver. Ele apresenta a admissão a 28 de dezembro. A data oficial é 28 de dezembro, embora o comunicado de admissão tenha chegado às redações já às primeira hora da noite de 28 para 29 de dezembro. Tínhamos tido intervenções do então Primeiro-Ministro António Costa e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, porque queriam saber, no sentido de se pedir responsabilidades sobre o que é que estava a acontecer com Alexandra Reis, ex-administradora da TAP, o que é que tinha acontecido, o que é que tinha levado a que ela saísse da TAP naquelas circunstâncias. Era uma pessoa com um currículo de reconhecido mérito, porque é que tinha saído, porque é que era aquela indemnização. E aí Pedro Nuno Santos admite que sabia do acordo de rescisão de Alexandra Reis com a TAP, mas não diz nada se sabe da indemnização. Aliás, na nota que ele manda, o seu gabinete manda para as redações, ele diz que sai por uma questão de responsabilidade política. O Primeiro-Ministro aceitou a admissão e falava-se que, de alguma forma, Pedro Nuno seria responsável por omissão. Já de si, todas estas circunstâncias e as circunstâncias de saída do Ministro era um caso político complicado para Pedro Nuno Santos, mas a que se poderia sobreviver. Mas o pior estava para vir, porque em janeiro de 2023 a CEO da TAP, Christine Romier-Weidner, vai ao Parlamento e há um momento crucial nessa audição. É quando lhe é perguntado no processo de negociação que a TAP teve com Alexandre Reis, como é que tinha decorrido. E ela responde, por escrito. E este por escrito, assim mesmo com os R's, toda a gente percebeu, não é? Se ela estava a dizer que era por escrito, era porque ela tinha por escrito a prova do que estava a dizer. Ou seja, ela era uma pessoa cautelosa, já percebe-se também isso, por causa, quando foi daquela questão, depois também se percebe do voo para o Presidente da República, em que ela também pede que lhe coloquem tudo por escrito, porque ela podia não saber pronunciar o reis à portuguesa, mas sabia bastante das regras com que as pessoas se devem reger. Mas a verdade é que este por escrito ecoou na cabeça de Pedro Nuno Santos. Ele, a 20 de janeiro de 2023, portanto já deste ano, ele fez um dos mais bizarros comunicados da política portuguesa. Foi encontrada ontem, 19 de janeiro de 2023, por mim, uma comunicação anterior da minha então chefe do gabinete e do secretário de Estado de que nenhum dos três tinha memória, a informarem-me do valor final do acordo a que as partes tinham chegado. Estamos ali a falar de coisa pouca, 500 mil euros, pronto, e nenhum deles se lembrava. Mas o que é mais interessante é que aparece também neste comunicado um termo que rapidamente teve uma tradução, que era comunicação informal. E o que era a comunicação informal? Nós descobrimos então que tudo isto tinha passado por WhatsApp. E é quando, nesta fase, já em janeiro de 2023, pareceria que Pedro Nuno Santos não sobreviveria, pelo menos para já no imediato, a tanta informalidade, não é? €500 mil assim por WhatsApp, parecia ser realmente uma coisa para um político cujas aspirações teriam de ser moderadas, pelo menos naquele momento. Isto também, se tivermos em conta, que não era a primeira vez, nesse ano de 2022, que Pedro Nuno Santos tinha decidido com tal informalidade. Em junho, a 29 de junho,
Pedro Nuno Santos e o seu secretário de Estado, Hugo Mendes, anunciaram ao país aquilo, por despacho de um secretário de Estado, aquilo que há meio século o país andava para decidir, e ainda anda, aliás, que é a questão do novo aeroporto. E num despacho foi-nos anunciado não só um, mas sim 2 aeroportos. E Pedro Nuno Santos, qual criança a quem tivessem dado um brinquedo excepcional, andou pelos estúdios de televisão deste país, plectórico, completamente. Ele dizia, já chega. País anda há anos a discutir o aeroporto. E então, para resolver esse problema nacional, ele anunciou não um, mas 2, mas particularmente anunciou quando o Primeiro-Ministro estava em Madrid, numa conferência NATO, que teve, entre outras particularidades, eu recordo o ano em que estávamos, as questões da Ucrânia, as grandes dúvidas, até muitos receios sobre atos de espionagem por parte da Rússia, e não é inédito, mas em Madrid isso foi particularmente evidente, toda a gente sabia, qualquer cidadão comum tinha acesso a essa informação, que havia uma parte da reunião em que ninguém tinha telemóveis. Ninguém ia ter telemóveis. E o Primeiro-Ministro de Portugal, por razões óbvias, também não tinha telemóvel, porque se alguém dentro daquela sala tinha um telemóvel, não era certamente o Primeiro-Ministro de Portugal. E incomunicável estava António Costa, quando aqui em Portugal o seu azolgado Ministro das Infraestruturas e Habitação andava por aí a anunciar aeroportos. E é mais ou menos entre o sair da sala daquela reunião e o caminhar para um banquete com toda aquela grandiosidade aqui espanhola ao lado, com reis, rainhas, tudo, protocolo, tudo, que António Costa, que é um político que eu critiquei várias vezes, mas realmente eu não imagino o que será uma pessoa ser primeiro-ministro de um país, estar a sair de uma reunião da NATO, a caminhar para um banquete daqueles, deve-se sempre ter aqueles problemas do beijamão, das vénias, do não sei quê, de toda aquela parafernália, e a perceber pelo caminho que no seu país tem um primeiro-ministro, que sei lá, já estava na América Latina, que andava assim naquele despropósito. A seguir tivemos, na sequência disto, uma conferência de imprensa extraordinária. Todos nós recordamos um Pedro Nuno Santos que estava num estado mental de acabrunhamento, e foi uma conferência de imprensa após a qual, isto aconteceu em junho, várias pessoas vaticinaram que o futuro político de Pedro Nuno Santos iria ficar pelo menos em banho-maria, não é? Pronto. A verdade é que nós temos agora, menos de um ano depois de ter apresentado a demissão no meio do caso TAP, menos de um ano depois dos casos do WhatsApp, de descobrir que aquele ministério funcionava de uma forma que também foi muito patente, quer dizer, o documento da TAP negociado com Bruxelas estava num computador. Aquela comissão parlamentar de inquérito, o do Hugo Pinheiro, não é? O do Frederico Pinheiro. E toda essa atrapalhada funcional do Ministério acabou por ficar muito colada ao rosto de João Galamba, mas faça-se justiça a João Galamba, ele não tinha nada a ver com isto, quer dizer, teve a ver com outras coisas, mas com isto, o Ministério, cujo modo de funcionamento peculiar nós vimos durante aquela comissão parlamentar de inquérito, ele funcionava assim com Pedro Nuno Santos. E com tudo isto, nós temos, depois de em tão curto espaço de tempo, o mesmo homem, Pedro Nuno Santos, é o líder do Partido Socialista, é o homem que entusiasma os socialistas e entusiasmou mesmo, é o homem que arrebata as salas, que, na minha opinião, arrebata salas, mas é muito fraco em entrevista. Mas a questão é tão pouco tempo de todos os políticos, têm os seus momentos melhores, piores, os seus momentos de queda, os seus momentos de ascensão, mas isto é assim um processo quase super rápido de queda à liderança do Partido Socialista. E o que é que isto deve querer dizer alguma coisa sobre Pedro Nuno Santos, mas eu acho que quer muito mais, talvez, dizer sobre o eleitorado socialista, também sobre Portugal,